A perda do Jayagovinda Prabhu foi assim, uma coisa muito forte. Eu fiquei assim, bem impactada, porque ele não era simplesmente uma pessoa que eu conhecia, ou assim, um devoto com quem eu tinha um relacionamento, e que o caráter dele me inspirava. Ele era um dos braços da missão de Srila Gurudeva muito forte, ele era um brahmachari. So strong. He was a brahmachari assim, completamente rendido, né? He was so surrendered. E isso me deixou muito impactada. And I was really shocked with what happened to him. Eu fiquei assim, eu até pensei assim, Krishna, porque o cara podia ter levado eu, então ia fazer menos falta, né? Porque levar o Prabhu, que estava pregando tanto a missão de Srila Gurudeva, né? He was so much better, so why not me? E eu fiquei assim bem impactada com tudo isso. E ele, para mim, foi um exemplo assim de muita rendição. Eu lembro que ele conversou comigo uma vez, que ele estava falando que quando ele foi lá para o templo de São Paulo, Srila Gurudeva conversou com ele. So when he went to São Paulo e aí, temple, Srila com Gurudeva spoke to him, and also with Lila e aí ele falou assim, ele me contando, que Gurudeva falou, os meus devotos estão flying in the sky, estão voando no céu. Então eu peço a você que você aceite esse serviço do templo da Radha Govinda, que estava começando naquela época, né, que tinha se mudado, que estava em obra, aquela coisa toda. E aí ele me falou isso e eu fiquei muito tocada com isso. E porque ele realmente aceitou essa responsabilidade, né? Ele entregou tudo ali, naquele momento. E a gente viu como que eles viravam noites e noites ali, como ele colocou toda a energia dele de maneira muito forte. Entregar tudo que ele tinha para Krishna. So he never depois disso ele ficou muito qualificado em tantas artes, em tantas coisas. He was extremely qualified in all types of arts. And in the beginning he didn't even spoke English. He did a translation to speak to Gurudeva, and then he learned English and he was able to translate. And then he was able to speak English fluently. And so this is the result of the Gurudeva's Kripa. Went to India, and then afterwards, very soon right afterwards, he was speaking English and then Hindi and then Bengali, and afterwards singing in a marvelous way. I remember that in the parikrama, in Navadvip Dham parikrama, someone needed to chant night arati from the main temple with thousands of people there, and at that moment, Sridhara Maharaj, it's also a guru. He asked Jai Govinda Prabhu to chant Arati. I remember that he was the main chanter in Arati, and I was so happy. Wow, a Brazilian devotee singing Arati here in India, and he used to sing in the Parikrama. And he always made Gurudeva really extremely satisfied. And I remember that he also spoke about Malati Didi, that once she chastised with the Brazilian brahmachari, and he was the only one who went. And she told him, "Are you brahmachari or grihastha? Because why are you leaving one place and going to other? You are going to one place in a rickshaw and then you went to other. And instead of you supporting your brothers, what did you do? You didn't help." So Malati, she's a disciple from Tirtha Maharaj, and he was the only one who heard, and he took this teaching for his own life, and he was always supporting everybody. And he always helped me with the translation. He was always very patient. He used to teach me Kirtan, and I would ask him everything, and he would teach me.
and he was always open and also speaking with women, and he was a very near and dear brahmachari. Quando tudo isso aconteceu, então eu fiquei assim pensando, Krishna, por quê? Porque tem muita, né? Então ele when everything happened, I was thinking, why? Because he gave up everything to Krishna. Because he left this world in the Bhagavad Gita day, and at the end, Virava Mahotsav, it became Virava Mahotsav. It was so good to listen this story of his life, because it was a practice application of Bhagavad Gita. He wasn't afraid. He literally gave his life to Gurudeva until the end. And in the beginning, we thought if he was a little bit more careful, but no, he didn't. He did everything with extremely urgency. That's why he reached it really quickly. His ultimate goal. That's why he's the example. His example that he gave everything to Krishna. Like Patran Puspan Palantoyan. Krishna said that if you offer me tudo, ele ofereceu tudo que ele tinha para Krishna. Ele ofereceu a loucura dele, a excentricidade dele, tudo. E Krishna aceitou, né? Krishna. Krishna aceitou tudo. Tudo que ele fez é perfeito. E por que tudo que ele fez era perfeito? Porque a intenção dele era perfeita. Tudo que ele fez foi para agradar a Guru Krishna. Então, Krishna aceitou tudo que ele fez, né? E levou ele para ele. Então, isso é muito forte. É muito, muito, muito forte. E então, ele é um exemplo, né? De rendição, de entusiasmo. O que eu posso aprender aqui com a vida dele? E sim, um exemplo, para finalizar, da potência de Gurudeva. Assim, eu fiquei muito impressionada com Srila Gurudeva nessa história toda também. Porque eu tenho muita fé que Srila Gurudeva é um devoto puro. Eu tenho muita, muita fé nisso. Né? Eu convivendo com Srila Gurudeva, eu vejo todas as características de um devoto puro nele. E também o que eu já ouvi de outros Vaishnavas do meu próprio Gurudeva falando, né? Esse Padsadjana Maharaj repetiu na glorificação de Gurudeva que ele era um devoto puro. Siddhartha Madhidi, Savitadi, tantos devotos glorificaram e eu sinto isso. E ele está pregando e o Prabhu era um braço forte da pregação. E eu fiquei assim, qual é o sentido de ele ter partido agora? Ele vai deixar um buraco na pregação. Qual é o sentido disso, né? Isso não faz o menor sentido. Por isso eu falei, poxa, então levasse eu, por que esse menino agora? Né? E aí, mas eu parei um dia para pensar, até ouvindo a glorificação que o Krishna Chaitanya Brahmachari falou, ele estava falando isso, que... Can I finish? Tá, ele estava falando que tipo, se um chefe está muito satisfeito com alguém, ele dá uma promoção para eles. Então ele deu uma promoção para eles, né? E Gurudeva está mais preocupado com o desenvolvimento espiritual dele do que de se aproveitar de qualquer boa qualidade que ele tenha para a própria pregação dele. E por isso que ele deixou ele partir. E eu me lembrei que Gurudeva, uma vez eu perguntei para ele, Gurudeva, como eu posso te servir? E Gurudeva falou, livre-se da sua raiva. E Gurudeva, eu nunca vi ele hesitar de castigar ninguém. Você pode dar rios de dinheiro para Gurudeva. A gente falou para mim assim, ele é um devoto puro, por isso ele é independente. Ele não vai ser controlado pelo dinheiro de nenhum devoto. Se ele tiver que castigar alguém, ele vai castigar. Porque como um pai que não tem o menor interesse no seu próprio benefício, o amor que ele está dando é divino. Né? Então é por isso. O que ele fez com o Jagovinda Prabhu foi divino. Ele deu para ele amor puro por Deus. É isso. Então a gente acaba fazendo por deixar. Almost the end.
Namo Vishnu Padaya Gora Krishnaya Bhutalesh Name Bhaktivinoda Sarvadeti Name Gurave Gora Chandraya Radhikaya Padavane Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Quero começar oferecendo as minhas mais respeitosas reverências ao meu amado Srila Gurudeva Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todo o nosso Guru Parampara, a todas e todos aqui presentes, todos Vaishnavas e Vaishnavas. E eu não sei muito bem o que falar. Foi tudo muito intenso, mas o que fica assim no meu coração é a gratidão, né? A gratidão de poder Eu recebi meu Harinama faz 1 ano e meio. Que eu recebi minha primeira iniciação de Shri Gurudeva, e desde então minha vida começou a mudar muito rapidamente. E nesse 1 ano e meio eu pude observar a extensão da misericórdia do nosso mestre espiritual, e isso foi muito propiciado também através da associação que eu recebi de Shrimad Jai Govinda Prabhu. Realmente o que ele fez nesse pouco tempo, né, que esteve na missão lá em Santa Catarina, foi muito especial, tocou o coração de todos, e a cada dia ele também nos mostrava e nos ensinava o quanto é importante a gente dar valor, né, para essa oportunidade tão rara que é da gente obter satsanga, a gente poder encontrar um devoto puro. Então eu sou eternamente grata, sou eternamente grata por isso, sou eternamente grata a Shri Gurudeva, e que a gente possa se inspirar, né? Todo entusiasmo, dedicação que o nosso irmão dedicava, né? Como ele fazia as coisas. É isso. Já terminei. Eu tinha acabado de deixar, que eu consegui deixar, eu tô ficando no vazio hoje. Vandena Sri Guru Sri Juta Pada Prabham Sri Guru Vaishnavasa Sri Rupa Sagrajana Saranarayana Pravikanta Satvam Swadekam Savaditam Parijanam Krishna Chaitanya Deva Gurave Gura Chandraya Radhikaya Tatavaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Om Jnana Timirandasya Gnanajana Salakaya Chakshur Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Shrimad Bhaktivedanta Bhaktivedanta Vandeham Bhakti Chakora Goranga Nisha Preshta Shrimad Bhaktivedanta Swami Namastudiya Shirada Ekanisita Rasayana Katamitam Sakitanam Goswaminam Namaha Jai Shri Gurudeva Bhakti Chakora. Peço permissão à Rádio Mestre Espiritual, que a tudo ele deu, né? A todas as coisas que ele tem proporcionado na minha vida desde que ele me achou, me encontrou nessa existência material e me ajudou a que eu pudesse pelo menos pensar que eu estou no inferno, e encharcada totalmente por todos os resíduos dos meus próprios karmas. E a última vez que Shri Gurudeva me instruiu foi em Matinhos, e ele pediu para que eu procurasse por associação, porque eu reclamei para ele de uma forma, eu sou muito ignorante, eu reclamei para ele que eu me sentia sozinho e que não suportava mais tentar fazer meu bhajan e sadhana sozinho. Então ele me encaminhou, pediu para que eu seguisse viagens
e fosse encontrá-lo em Gaurapada. E lá encontrei Jagovina, que eu pensei que estava na Índia ainda. E muito contente, eu falei para ele, Prabhuji, nossa, se eu soubesse que o senhor estava aqui, eu já tinha vindo atrás do senhor. Porque nós já desenvolvemos alguns cenas juntos em São Paulo, e até mesmo ele ajudou o último encontro que eu tive com o Gurudeva esteve em Curitiba, ele que me ajudou a elaborar todo o programa, sempre muito entusiasta, sempre olhando para todos os detalhes e sempre dizendo, o importante é agradar Shri Gurudeva. E essa fala dele sempre foi constante em todos os momentos que nós estivemos juntos, no trabalho que desenvolvemos em Gaurapada. E só tenho que agradecer ao meu Shri Gurudeva por ter obtido essa associação. Eu perdi agora, mas eu tenho certeza que meu Shri Gurudeva vai encaminhar aos pés de lótus de outro grande Vaishnava para que possa continuar a tentar servir meu Shri Gurudeva, porque ainda tenho muitos anatas em meu coração e sei que eu preciso muito da ajuda dos meus irmãos espirituais. Muito grato por tudo. Jai Shriman. Jai. Jai. Nada, Govinda. Ele tá aqui, ó. Ali no fundo. Vamos. Menino desse lado. Bota em cima aperta, aperta. Aperta o grande. Sabe o nome do devoto se você souber? Será Govinda da Não, nem fala o nome do devoto, quem tá falando. Acho que foi em julho do ano passado que eu mandei uma mensagem para o Deus. Mandei uma mensagem para o Deus em julho do ano passado que eu precisava de ajuda para alguém que me ajudar lá em Garupada. Muito difícil, sozinho, sem associação, para pregação, para tudo. E aí eu pedi para o Deus que mandasse Jagovina. E aí passou, o Jagovina estava envenenado naquela época. E aí ele chegou no Brasil e aí uns 15 dias depois ele já estava indo para Garupada. Eu não acreditei, me mandou mensagem para tu, tô indo para aí, o governo mandou eu para aí, para ficar um tempo aí, ajudar, e eu tô indo para aí. Daí eu, tá. E aí ele chegou e tudo está acontecendo lá esse ano todo. Desde que ele chegou, o tempo todo, 24 horas com ele, o dia inteiro, estrado para lá e para cá, e funcionando em programas, e a gente conseguiu participar de vários programas da cidade. A gente ia participando de uns, o pessoal ia gostando e ia nos chamando para participar de vários outros. Muitas pessoas. Ele tocou o coração de muita gente lá, diversos, tudo que é tipo de nível social. Conquistou muita gente. He conquered the heart. A gente sabe, eu sabia, né, And I knew it, sentia que ele era uma alma muito especial. that he was a very special soul. And he inspired everyone. That's why I wanted him with me. Since I met him, I identified with him, my brother. And he didn't even knew how special he was. Everything that happened with him.
it's even more special than which one of us can imagine. Only a very high soul can receive this kripa that he receives, this mercy that he receives. I understand that he was promoted, he went to Vrindavan, he deserved this promotion. But for me, that was with him every day. It's very, very hard. I don't even believe it. It's very hard to believe. Wherever I walk, wherever I go, he was with me all the time. So it's very difficult, but it's also a lot of learning. It's a lot of learning, and now I see that accelerate my process, because now my responsibilities are bigger, and also my dedication has to be bigger, and I have to honor this. This is a debt that I have with Gurudev, that I have with Jai Govinda Prabhuji, so I have to honor that. I will do my best. I will do the best I can with my life. And I don't have the strength only by myself. I need to be with you, my spiritual brothers, so now we can unite it and we can expand Chaitanya's Mahaprabhu mission, and we can fulfill this mission, and we need to be together. That's it. Hare Krishna. Now studying is Gopi. Harikatha. Srila Gurudeva, Jai Govinda Prabhu, right? So she's going to speak 10 minutes about Jai Govinda Prabhu. So first of all, I offer my obeisances to Guru Padma, Srila Vamana Goswami Maharaj, my obeisances to Rupanuga Guru Varga, and my obeisances to all Vaishnavas and Vaishnavis. Srila Gurudev, these last days, only 2 days of Harikatha, but it's like a rain from this dry heart, from this material existence. If we glorify the Vaishnavas, automatically we get free from Maya. So yesterday and today, Gurudeva have spoken from very important things that we can apply in our daily days. Especially, we have been speaking about Jai Govinda Prabhu when he was always optimist, always happy and enthusiastic. I didn't know him so well, but I knew it that he was always seeing the best side of everyone, always giving respect to everyone. I was remembering the last memories that I had with him. It was last year that I didn't have a right to go to the program. It was difficult. We were at the countryside, and Jai Govinda Prabhuji said that he was going to pass with his car and pick up all the mothers. It was me and Vishnupriya Didi and the kids, everyone. So he picked up everybody and took to the program. He was giving respect to everyone. He was giving honor to everyone, even if we didn't receive. He was trying always to engage everyone in service. So yesterday and today, the importance of always glorify the Vaishnavas, never criticize anyone, that we always have to speak good things about everyone and glorify the Vaishnavas.
we have to concentrate on that and never criticize anyone. If we always chant the holy names and never look the other's faults, owning our own faults, maybe one day we can reach the Lord. So, Sriman Jai Govinda Prabhuji, I only have very good and amazing memories. Like Radha Shyamasundar Prabhu spoke yesterday, like he had a relationship with each and one of us. I remember him like he was very sweet, with amazing ideas for Seva and new ideas for Vanamaduryan Brazil, and new ideas from a translation, and how we could do this Seva better or that other Seva better. Whenever he did to Gurudeva, he always doing his best. He had a lot of talent. How he could serve better and better Guru and Krishna. How could serve Guru Krishna and how could serve Gurudeva. We glorify Sadhu when Sadhu leaves the body, when his body becomes ashes. Why? Because then we have seen that this person to the end of his life, what did he do? So sometimes Gurudeva say, how do we know if we have Sukriti? If it's the first time we are in Bhakti or we have been doing bhajan and sadhana before this life. So Gurudeva says that at the time of your death, you have to check your life. Did you give up Guru? Did you give up the holy names? If you didn't give up the holy names, it means you have been doing that before. But if you gave up the holy names, probably it was the causeless mercy of Gurudeva, but due to bad association and aparad, you didn't have enough Sukriti to keep on Bhakti's way. So we see the Jai Govinda Prabhu, if we check it, how he gave himself totally in Guru Seva. He didn't even sleep. We have seen Jai Govinda Prabhu really late sitting and chanting his Gayatri because he didn't even stop to chant Gayatri. Because he was always absorbed in Seva, completely absorbed in Seva. And then he took Brahmachari. And to the end of his life, he was serving and serving. So this shows how he have this strong practice to be in celibacy, to live all kinds of independency and serve Guru. So this is our ultimate goal in life. This is the meaning, to offer everything we have in the lotus feet of Gurudeva, because if we do that, if Gurudeva is satisfied with us, then Krishna is satisfied with us. If Gurudeva gives Kripa, then we can reach the Lord. And when Gurudeva said yesterday, he has Guru Nishtha and Guru Bhakti. Externally, he suffered, but internally he reached the abode of the Lord. Like Gurudeva spoke last night and also spoke today. Krishna is the Supreme Lord. Always. He's going to make everything so then the words of Guru, it's fulfilled. So he went from here to a better place, keeping this transcendental work in the lotus feet of Radha Krishna. So I pray that I can have a little bit of the surrender and absorption that Jai Govinda Prabhuji had. The same. I hope that I have the same. Guru Nishtha and Guru Bhakti. This is so extremely high. And this is the good fortune of that we have devotion in the lotus feet of Gurudeva. And if we have that, we can reach our ultimate goal. So I pray to Jai Govinda Prabhu that I can develop this Guru Nishtha, Guru Bhakti, and then at some point, in some life,
There are so many suffering in this material world. How can we reach this bliss of the transcendental world?